Então hoje a gente vai ver aqui sobre essa primeira parte, que é o tabernáculo de Moisés. Ela é uma parte introdutória, onde a gente vai estar estudando um pouquinho sobre a divisão do tabernáculo. Então, o texto primário que eu quero ler com vocês é o texto que se encontra em Êxodo 40, do versículo 1 ao 9, que ele vai mostrar a divisão que era feita ali no tabernáculo. Então preste atenção nessa divisão. O texto diz assim, ó: "E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação." Só para vocês terem uma ideia, essa tenda da congregação, ela recebia vários nomes, né? Como, por exemplo, tenda, tabernáculo, templo, santuário. Vocês vão ver esses vários nomes atrelados falando do mesmo local. Além disso, a tenda era chamada de tenda do encontro, tenda da congregação, tenda da presença. Vocês vão ver que o tabernáculo ele tinha todos esses nomes, né? A tenda do testemunho. Então vocês vão ver várias colocações feitas acerca do tabernáculo, tá? Agora, olha só. O texto diz assim para nós: "E porás nele o altar do testemunho." Aqui nós temos a primeira divisão, aonde ficava a arca do testemunho. E o texto diz assim, ó: "E cobrirás a arca com um véu." Perceba que nessa estrutura que a gente vai ler, daqui a pouco a gente vai ver a imagem para ilustrar, a narrativa começa lá do local do Santo dos Santos e ele vem saindo para fora. Perceberam? Começa lá da arca, lá no Santo dos Santos, e a narrativa vem construindo uma estrutura do templo de dentro para fora. Então olha só, o texto no versículo 3 diz: "E porás nesse tabernáculo, nessa tenda do encontro, né? Porás a arca do testemunho e cobrirás a arca com um véu." Então, o primeiro dos utensílios que a gente vai ver era a arca do testemunho, a arca da aliança. Logo em seguida vinha um véu de separação da arca. E fora do véu, agora o texto vai dizer para nós o seguinte: "Depois colocarás nele," depois do quê? Depois do véu, "colocarás nele a mesa e porás em ordem o que deve ser posto em ordem nela." O que deveria ser posto em ordem na mesa? Os 12 pães da presença, né? Os 12 pães, então, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Agora olha o que o texto diz: "Também colocarás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo." Olha só, qual que é a estrutura? Você tinha então a arca do testemunho, após a arca vinha um véu de separação, e aí o texto diz para nós que nessa segunda ala, de dentro para fora, você colocaria a mesa dos pães da presença de um lado, o candelabro, né, do outro lado, e na frente da arca, na frente, mas do lado de fora da cortina, teria um altar de incenso. Então, basicamente, essa era a ordem da disponibilidade desses primeiros utensílios. E aí, o texto ainda continua dizendo assim, ó: "E então pendurarás a cortina na porta do tabernáculo." Ou seja, após a arca, você tinha um véu de separação. Quando você passava esses 3 utensílios, a mesa dos pães da presença, o candelabro e mais o altar de incenso, após eles tinha mais uma cortina, mais um véu de separação que era como se fosse uma espécie de porta deste tabernáculo, né? Desta tenda. Então, agora olha o átrio exterior. O que era o átrio exterior? A parte externa do tabernáculo, a parte de fora da tenda. Então, o texto vai dizer assim, ó: "Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo." Quer dizer, nós vimos praticamente 3 véus, cortina, né, que está sendo chamada de porta essa cortina. Então tinha o primeiro véu, tem o segundo véu, que era a porta da tenda, e
Na parte exterior, que ela era cercada por cortinas, né, que eram tecidos brancos, né, era como se fossem cortinas ou véu que rodeava todo o tabernáculo, também tinha uma porta, né? E o texto está dizendo para nós assim, ó, que porás um altar do holocausto diante da porta do tabernáculo. Qual porta? A porta do átrio exterior. Então ele vai dizer, porás a pia entre a tenda da congregação e o altar. Então, do lado de fora você tinha o altar do holocausto, que era na frente da porta, né, da entrada no tabernáculo, e entre a tenda e o altar se colocava uma pia, bem na porta para a entrada dentro da tenda do encontro. E o texto diz assim, porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nelas porás água. Depois porás o pátio ao redor. Então existia depois um cercado ao redor, né? Porás o pátio ao redor e pendurarás as cortinas à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele há, e o santificarás a todos os seus pertences, e será santo. Então, essa é a primeira descrição do tabernáculo.